Boa tarde, pessoal do online, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui, é muito bom estar nessa jornada. Já participei de algumas outras, né? Já dou aula aqui sobre ACT já tem um tempo, pelo menos acho que uns 5 anos aí. E quando esqueci o nome dela, a Aline, né, me convidou para a jornada, eu já estava pensando nesse caso. E eu já tinha até falado com a minha cliente, olha, eu quero escrever sobre o seu caso, eu quero apresentar no congresso. Não, tudo bem e tal. Então, quer dizer, quando a Aline falou, eu falei, só que eu viajei semana passada, eu não tinha nada praticamente, né? Então eu tive que estruturar tudo em uma semana. Mas foi tão... Eu tinha as minhas hipóteses construídas, o meu pensamento, a forma de agir no caso, já foi tão bem estruturada desde o início, que não foi difícil organizar e escrever sobre o caso, né? Interessante isso. Então, eu quero, assim, que a minha missão aqui seja levar essa mensagem para vocês, no sentido de que é muito, muito, muito importante o estudo filosófico e metodológico do que é psicologia clínica, né? Claro, vocês já sabem disso, quem é comportamental já assume isso desde o dia que fala assim, eu quero ser behaviorista, né? Já, não sei, mas pelo menos já sabe que essa é um dos pré-requisitos para vocês assumir isso, né? O estudo, a sistematização, o amplo conhecimento, né? Então, é isso que a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês, né? E a segunda é que ACT, vou falar de 2 intervenções, TMA e ACT, são, assim, 2, assim, que realmente sempre me acompanharam, as intervenções, a filosofia, a metodologia, né? E ACT é uma grande, grande paixão da minha vida, e não só por paixão, mas porque é muito fácil sistematizar um caso quando você usa ACT, é muito rápido o resultado, assim, naquele momento. Claro que, por exemplo, nesse caso, vocês vão ver, são quase 4 anos, mas, assim, de intensa mudança, né? Então, eu falo, quem quer viver fortes emoções, mudar a realidade de quem você está trabalhando e mudar a sua realidade, trabalhe com ACT, tá? E eu espero que vocês comecem a achar interessante e, quem sabe, estudar um pouco mais sobre isso, tá? Então, eu adquiri minha especialização aqui no IBAC, né? Já tem um tempo. E tenho mestrado em ciências do comportamento. Então, ciúme meu. Quem nunca sentiu? Quem nunca teve, né? Quem? Não. Quem nunca, né? Levanta a mão aí. Mesmo que seja do celular ou do carro, a gente sempre tem, né? Porque quando você fala em ciúme, você fala de posse, do que é meu, ou do que eu penso que é meu, né? E às vezes esse é o problema, quando você acha que é seu, e qualquer possibilidade, probabilidade de perder, você ataca, você sente raiva, você fica ansioso e te dá uma profunda tristeza, nesse caso. Com o passar do tempo, pode virar uma depressão. E aí vocês vão ver por quê. Aí aqui é só uma brincadeira, né? Chegar tarde, chegar velho, mancha de batom, né? Então, em Lima, diz o seguinte, que o sentimento é um sentimento que emerge em uma situação sinalizadora de possível perda de um estímulo reforçador para o outro indivíduo, podendo envolver a emissão de respostas coercitivas que visam evitar a perda e a produção de consequências reforçadoras e punitivas para o comportamento dos indivíduos envolvidos na relação. Eu até discordo que é um sentimento, porque sentimento ele é colateral, ou pelo menos ele pode até entrar, mas eu diria que é uma contingência, né? Eu acho que é um comportamento, alguma coisa, mas tudo bem. Ele geralmente, o que acontece? À medida em que existe a possibilidade de perda, a pessoa corre atrás, a pessoa ataca, a pessoa exige, ela começa a tentar controlar o comportamento do outro, geralmente de forma aversiva. O que o outro faz? Ele foge.
mesmo que ele esteja na relação, ele vai fugir daquelas situações em que existe ciúme. O que acontece com quem apresentou esse comportamento de ir atrás e depois receber um não, de o outro se esquivar? Você aumenta a privação, inclusive. Porque quando alguém tem ciúme, supostamente ele quer, ou o reforçador ali é a atenção do outro de algum jeito, ou que ele não dê atenção ao outro. De algum jeito, pode haver aí uma privação também. Ou seja, você aumenta a privação, quanto mais a pessoa corre, mais você fica sozinho, menos você fica com aquilo que você quer. E aí você reforça um círculo né? Vicioso, né? E não é. Aí a gente vai na terapia fazer isso daí, né? Então você cria esse ciclo e o que acontece com o comportamento de quem faz isso? Aumenta a frequência de controle. Aí o outro foge, aí aumenta a frequência, fica lá em cima, não é? E aí o que acontece? Até a morte. Aí a pessoa chega a matar a outra. No caso da minha cliente, teve uma situação em que ela quase foi parar na delegacia. Ela se meteu numa briga por causa dessa situação. Foi assim, e foi um start para ela, né? De que ela realmente, que eu disse, você está em risco. O seu comportamento te colocou em risco. Por isso é muito difícil você voltar àquela base ali inicial, porque as respostas emocionais, elas já estão amplamente, vamos dizer assim, dominando o repertório daquela pessoa. Então, você tem acompanhado de respostas de raiva e ansiedade e muito frequente no contexto das relações amorosas. Bem, por que então, Mara, você então não trabalhou o ciúme dela direto? Vamos lá, vamos reduzir aí o ciúme. A gente sabe que o comportamento, ele é multideterminado, multivariado, muito complexo. Por mais que a gente tente, né, fazer aquela análise molecular e aquele comportamento se apresente na sessão, ele vem junto com o indivíduo, ele não vem sozinho. Então, vem tudo, vem a filogenia, vem o contexto cultural e vem o contexto das contingências, a história das contingências, e aí você tem o quê? O repertório daquela pessoa, que às vezes é muito duro no sentido que ele está muito bem estabelecido. E é a nossa tarefa justamente olhar esse repertório e tentar, vamos dizer assim, tirar os nós, abrir e ver o que está acontecendo e promover essa capacidade do cliente também amolecer o repertório para poder ele colocar em outra forma e aí devo colocar para assar de novo. Entenderam a metáfora? Então é mais ou menos isso. Está congelado, você tem que descongelar. A sua função é essa e colocar em outra forma, né? Aí eu já usando as metáforas. Então, e qual é o problema de quando alguém tem esse tipo de contingência presente? Uma pessoa muito ciumenta ou que ela está com ciúme de uma pessoa, no caso de uma relação que ela tem. Vocês sabem, quem estudou ACT sabe que quando você tem um repertório amplo de esquiva, você tem um repertório restrito. Você produz a inflexibilidade psicológica. Então, não permite que a pessoa varie o comportamento, tenha acesso a outros reforçadores. E o que acontece com a vida dela? Uma baixa concentração de reforços em outras áreas. Então, na hora de ela se dedicar a estudar para um concurso, ou de ela ir lá, malhar, fazer uma alimentação saudável, viajar, fazer amigos, ela não dá conta. Até porque ela é como se ela ficasse carregada, né? Fosse uma pilha ali, sei lá, um celular carregando ali, ele está 100% daquelas respostas de ansiedade. A pessoa não consegue pensar e fazer mais nada. Ela fica completamente aprisionada. Então, esse é um dos grandes problemas quando você é um grande controlador. E o que mantém, então, se a pessoa está tão ruim? À beira de uma depressão, porque é isso que acontece. Baixa concentração de reforços positivos na vida da pessoa, depressão, né? E aí você vai reduzindo, fisiologicamente vai reduzindo endorfina e todos os hormônios
que possam levar o que a gente chama de alegria, felicidade, relação, que são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. A gente sabe que o estresse, quando a gente vive nessa situação, a gente tem propensão a doenças. Então, uma pessoa que está assim, ela está extremamente comprometida, e não só porque ela sofre, mas porque o corpo dela sofre, né? Então, e ela não consegue fazer outra coisa. A vida dela é controlar aquela pessoa. E o repertório dela fica lá embaixo. Tem uma outra hipótese também, no sentido de que, pega para mim, a falta de habilidade ou a falta de reforços em outras áreas também faz com que isso aconteça, ou seja, ela não tem outra coisa para fazer na vida, não aprendeu a fazer outra coisa. Então, aparece uma contingência como essa, opa, é o lugar que eu vou ficar. Então, pode acontecer as duas coisas. E, às vezes, muitas vezes, é um misto. Uma coisa vai levando a outra que leva a outra. Baixa habilidade, repertório fraco, baixo autoconhecimento, poucas oportunidades de reforços positivos, cai numa relação amorosa dessa forma, essa relação amorosa, ela vai limitando a pessoa, ela vai se limitando, e aí a coisa é só para baixo. Qualquer outro comportamento alternativo, né? E aí, por isso que eu pensei em multi-intervenção. Então, a gente precisa fazer análises molares e moleculares e intervenções amplas e globais para cada momento da terapia ou da sessão. Então, essa coisa de, eu uso só ACT, eu uso só FAP. Não, quem é ACT pode usar FAP, não pode usar DBT, não pode usar pragmática. Isso daí é só uma questão de organização, do meu ponto de vista, né? Você vai organizando o repertório para poder você conseguir trabalhar bem, minimamente, né? Para poder medir tudo, você não ficar tão perdido. Mas, na verdade, você é um analista do comportamento e você entendendo os princípios comportamentais, você pode atuar de um jeito que você acha que considera importante para aquele caso. E a pessoa vai mudando, o cliente entra na terapia de um jeito, ele vai se transformando. Então, algo que você fez lá no início da terapia não faz o menor sentido, às vezes, você fazer no último. Então, você vai ter que variar o seu comportamento e apresentar outras intervenções que possam possibilitar a melhoria e o aperfeiçoamento daquela terapia, certo? Isso vai também motivando o cliente. Em Marçal 2005, é apontado que, a depender do padrão comportamental, podem ser inseridas outros sistemas de intervenções, como ACT e FAP. Então, vamos falar um pouco das abordagens. As duas fazem parte da terceira onda das terapias comportamentais. São pragmáticas, funcionalistas, contextualistas e externalistas. Não vou entrar em cada uma, porque a gente já vai falar mais do caso, né? E eu acho que vocês já têm uma ideia. E se alguém tiver uma dúvida, pode me procurar depois. A TMA, então, ela é um modelo, um método clínico pautado em análises molares, tendo como autoconhecimento a principal ferramenta, baseado nos princípios de AEC e no behaviorismo radical. Trabalha com análises amplas, atuais e históricas do indivíduo. O autoconhecimento é a principal ferramenta. Não exclui a importância de análises moleculares e intervenções em contingências específicas. Os recursos incorporam as estratégias da ACT, principalmente, e da FAP. Vocês sabiam disso? Vocês tinham ideia disso? Quem fez TMA, deu o texto, sabe que isso é possível, né? Aqui é um modelo de uma análise, né, de como do método da TMA. Então, você tem a queixa, a pessoa vem descrevendo eventos aversivos, né? Você vai tentar identificar as contingências numa análise molecular, né? Essas contingências são atuais e específicas. Você pode fazer uma análise molar, né, que identifica os vários padrões comportamentais do indivíduo e avalia a generalidade dos estímulos. Foco em contingências históricas relacionadas aos padrões comportamentais. Então, o que isso favorece? O estabelecimento de objetivos e recursos terapêuticos mais amplos. Né? Exemplo, inserção em contextos que modelam novos repertórios e façam novos condicionamentos de estímulos. O final é isso que você quer, um novo repertório. Não apenas reduzir
aquele comportamento específico. Então, na minha cliente, eu não queria que ela simplesmente parasse de sentir ciúme dele. Não era essa a ideia. Até porque a gente sabe que em ACT, a esquiva, muitas vezes a esquiva, a pessoa se esquiva de eventos privados. Então, à medida que você ensina o cliente a se esquivar de algum estímulo, você tem que estar atento se você não está fortalecendo uma esquiva experiencial. Então, eu não posso mais sentir ciúme. E, na verdade, não é isso a ideia. Você deve sentir alguma coisa. A partir da verbalização, a partir da apresentação dessa queixa, você vai olhar esse sentimento, vai observar esses eventos privados e vai gerenciá-los sem se esquivar. Eu vou mostrar como é que é feito isso, como foi feito isso na intervenção. E a ACT, então, é um sistema de terapia, né, estabelecido por Reis, tem como fundamento o comportamento verbal e o comportamento governado por regras. A base dela são as teorias das molduras relacionais, ou teoria dos quadros relacionais, que é postulada para explicar como são formadas as relações verbais. Então, por exemplo, ciúme. Ciúme, ele é uma construção, é um conceito, né? Uma contingência que acontece ali, mas ele foi condicionado verbalmente a outras palavras. Ciúme, por exemplo, é igual a amor. Se você não sente ciúme de mim, então é porque você não me ama. Ciúme pode ser também posse, ciúme pode ser controle. Então, essas palavras vão se interrelacionando. Essas relações verbais, elas vão gerando quadros, molduras relacionais. E isso você tem que estar atento quando for falar sobre isso, né? O sofrimento humano, ele é resultado, então, do sistema de controles verbais sobre eventos privados, o que gera a esquiva experiencial e a inflexibilidade psicológica. Como que é isso? À medida que a nossa cultura reforça positivamente a ideia de que você precisa, primeiro, que sentir algo negativo é ruim. Então, sentir algo, ou qualquer comportamento, uma ansiedade ou um ciúme, ele é causado por alguma coisa. Geralmente por algo interno. Então, se ele é causado, ele tem razão de ser. Então, eu sou ciumento porque eu sou louca. Né? Ela é louca, por isso que é ciumenta desse jeito. Geralmente, vem esse tipo de relação, né? Ah, é porque a mãe dela também era assim, ela também vai ser. Bem, não explica nada, né? No senso comum pode até ser, mas na nossa vida, enfim, no que a gente, como terapeuta, não explica muita coisa. Aí você tem um outro controle. Bem, se ele tem uma causa, então eu preciso, inclusive, controlar. Eu preciso suprimir, eu preciso afastar. Então, eu não vou mais sentir ciúme. O que eu vou fazer? Quando eu estiver assim, eu vou beber, porque aí eu relaxo. Vou tomar medicação, ou vou para terapia, porque eu tenho certeza que a psicóloga vai me fazer parar de sentir ciúme. Essa é a ideia. O problema é que quanto mais você tenta se afastar disso, quanto mais você tenta se esquivar dessas sensações, porque você não pode sentir ciúme porque é errado, inclusive porque todo mundo te chama de louca, inclusive porque, sendo assim, você não vai ter esse amor da sua vida, esse homem maravilhoso na sua vida, então você precisa se tratar. E essa é a ideia. Por isso que a pessoa, muitas vezes, sofre. Claro que na nossa cultura mentalista, você sempre atribui a um eu iniciador. Não se pensa agora, claro, com análise de comportamento, entrando, pode ser que a gente pense diferente. A sociedade comece a ver a função da terapia comportamental. Mas geralmente ninguém fala assim, minha filha, você está com ciúme dele. Não, olha, veja as suas contingências, quais são as consequências, o que ele faz para aumentar a sua resposta, quais são as consequências negativas. Não, ela vai dizer, você é culpada disso, você é destrambelhada, você é louca, ele é um rapaz tão bom, e você fica fazendo isso com ele. É assim. Daí, por isso que a gente tem que ter uma noção, gente, molar. Aí, nesse pedacinho, a gente já vê o quê? A influência cultural.
né? Então, assim, uma mulher, primeiro, se ela sente ciúme, ela é louca. Porque mulher é louca, mulher é problemática, né? Segundo, um homem, ele é necessário na sua vida, então não perca. Faça tudo, mas não perca um homem, pelo amor de Deus. E tem toda essa coisa do machismo, do patriarcalismo, de aceitar que a mulher seja traída, por exemplo. Que o homem pode ter outra família, apesar que isso está mudando. Mas isso é muito mais aceitável que uma mulher ter outra família, ter outro marido. É impensável na nossa cultura. Então, olha aí, nesse ponto, você já tem que pensar nessa questão de gênero. O que faz, quais são essas variáveis culturais que estão mantendo o comportamento dessa pessoa? Por que ela não pula fora de uma pessoa que vai para uma festa, posta nas redes sociais, com várias mulheres, e depois diz que ama, que é seu namorado, que é fiel? E que a pessoa vê claramente que existe, né, existe uma intenção aí. A pessoa posta coisas, fala que gosta da amiga e tudo, e você percebe que realmente tem algo ali. A pessoa não se compromete. Por que uma pessoa dessa continua nessa relação? Quais são as variáveis de controle? Quais são as variáveis de controle, inclusive culturais, para que ela permaneça ali na situação? E familiares, né? Bem, aqui, não sei quem já estudou ACT, aqui é um modelo que o Reis apresenta. Assim, ele é bem interessante, porque ele apresenta dois modelos, o psicopatológico e o de intervenção. O que é o modelo psicopatológico? São 6 processos comportamentais ou psicológicos que se interrelacionam e tem como produto a inflexibilidade psicológica e essa incapacidade de estar sensível às contingências. Geralmente, ela está sob o controle de um passado que ela não consegue dissociar da fusão cognitiva, então ela é o ciúme. Ela não consegue entender que é um comportamento. Ou falta de clareza de valores, a inércia, a impulsividade, a persistência e a esquiva de experiência. A falta de valores, aqui é que eu queria ver um ponto com vocês, é que à medida em que você promove o autoconhecimento da pessoa, ela consegue entrar em contato com as contingências, com o que é importante para ela, e nesse sentido, quais os reforços primários aí são importantes? Quando isso acontece, ela entende que ela tem as necessidades dela, que ela tem direito a suprir as suas necessidades, ela começa a entender o que acontece à volta dela. Se ela não fizer isso, ela fica escrava. Por quê? Vão ser as relações verbais construídas. Não, então você é mulher, você tem que ter um homem. Então, se ela não entende, ela não percebe que, não, primeiro a necessidade do homem. Não, ele tem que se divertir, poxa. Afinal de contas, é homem. Você fica enchendo o saco dele. Então, esse é o relato que geralmente acontece. Então, a pessoa fica ali, ó, em círculo. Daí ele apresenta a forma ou os processos que devem ser desenvolvidos para que ela saia dessa inflexibilidade psicológica e se torne flexível psicologicamente. Como que ele faz isso? Com processos de mudança de comportamento, né, estando presente, esclarecendo os valores, e valores significa o que é importante para a pessoa, o que foi construído ao longo das contingências, as preferências, a filogenia. Tem gente que gosta de suco de limão, tem gente que odeia. E aí? O que está certo, o que está errado? É a história da pessoa. Ação de compromisso, que é modelar no cliente essa ideia de que ele precisa se comprometer com a vida dele. Precisa se comprometer com essa mudança. No caso, o ciúme, ela precisa entender isso. Ela precisa enfrentar. Precisa olhar para ela, olhar para as contingências, né? E você desenvolve a desfusão e a aceitação. Aceitação no sentido de que você pode entrar, você consegue entrar em contato com as contingências, mesmo as mais aversivas possíveis. Só que não é tão simples você simplesmente jogar o cliente diante dessas contingências. Você tem que preparar o cliente. Você precisa primeiro dar essa consciência, esse conhecimento de tudo ali, para que ela possa, entre aspas, né, escolher o que é melhor para ela, entre aspas, né?
Essa escolha, sabe que não é uma escolha livre. Mas espera aí, entre o que eu estou fazendo, quais são as consequências para mim? O que o outro que está fazendo para mim, quais são as consequências? Então, é nesse sentido. E quais são as principais intervenções da ACT, né? Especialmente mindfulness, técnicas vivenciais, uso de paradoxos e uso de metáforas. Então, mindfulness é atenção concentrada sem julgamento, é olhar para o que está acontecendo sem se esquivar, sem julgar, sem dizer, nossa, eu vejo o meu ciúme, eu sou ciumenta, eu sou horrível. Não, peraí, calma. Eu sinto ciúme, eu não sou o ciúme, eu sinto ciúme, eu me comporto como ciúme, tá? Então, eu faço alguma coisa, eu não sou alguma coisa nesse sentido. Técnicas vivenciais, aí vocês vão ver, vou dar uns exemplos aqui. Paradoxos geralmente, o cliente, a pessoa procura terapia acreditando que o terapeuta vai dar regras para ela. E você mostra de uma forma, vamos dizer assim, criativa, de que você não está ali para isso. Pelo contrário, está ali para quebrar os sistemas de controle verbal e de regras dela. E o uso de metáforas, que para mim isso é muito, muito importante. As metáforas, o Reis tem livros e livros de metáforas. Eu não uso muito, porque elas são americanas e às vezes nem sempre os clientes entendem ou não vem muito das contingências do cliente. Eu prefiro, então, que venha a partir da história do cliente. E aí, o meu caso clínico, então, né, voltando mesmo... só faltam 15 minutos. Mas aí eu atrasei, né? Falta meia hora, né? Mais ou menos. Tá, então tá. Então, uma mulher de 37 anos, ela tem nível superior militar, um irmão de 35, classe média. Os pais vivem juntos e separados. Então, assim, o pai tem outras famílias, outras mulheres, mas faz acampamento ali na casa dela, né, da mãe. Isso era o grande conflito dela. Percebam, o pai é o infiel categórico, assim, sabe? Aquele homem assim que eu sou infiel, fui infiel e sempre serei infiel. É tipo isso. Então, assim, ele já teve 2 filhos, ele sustenta outra pessoa, e a mãe dela está ali sempre, vamos dizer assim, apaziguando, inclusive sustentando ele. Então, isso mexeu muito com a vida dela. Então, imagine o modelo que ela teve, né, de controle sobre o que ela aprendeu sobre ser traída e como ela deveria lidar com isso. Como é que foi a queixa? Então, inicialmente, ela descreveu que sempre sentiu ciúmes da família, na família e com o namorado. Ela disse que desde criança sentia ciúme da mãe. Olha só que interessante. E de todos os namorados que ela teve. E a maioria deles, quase 100%, atraiu. Então, gente, né? Não dá. Bem, isso aí é inicialmente. Então, a pessoa fica naquela queixa, né? Após 6 meses, aí... com as técnicas que a gente vai usando, com as perguntas, com autoconhecimento, a produção de autoconhecimento, foi percebendo que não era só isso. Ela tinha um desânimo no trabalho, ela tinha tristeza, tinha insônia, alimentação compulsiva, gastos e alimentos compulsivos, solidão, sensação de vazio, dificuldade em finalizar a relação amorosa. Gente, eu acho que ela tentou terminar umas 50 vezes com ele. Bloqueando, rede social, não ligando, dizendo que terminou. É sério. Então, imagine o sofrimento dessa pessoa, né? E aí, qual foi o histórico, né? Como é que a gente foi definir aqui o caso? Na família, a mãe, professora e o pai político, ela sempre foi considerada, né, a cliente chorona e difícil, sempre teve dificuldades financeiras em razão da infidelidade do pai, sentia-se preterida em relação ao irmão, ciúmes dos pais, a mãe, ela sentia uma admiração, mas ao mesmo tempo via uma frieza da mãe. O pai, ela, apesar disso, ela gostava muito do pai, mas estava naquele distanciamento porque ela começou a sentir muita raiva dele em razão das infidelidades. Pouca expressão de afeto, ela nunca tive aniversário, nunca a minha mãe me deu um presente. Então, olha o nível de privação, que isso é importante culturalmente, né? Olha como ela devia se sentir, né? Menos que todo mundo. Contexto sociocultural, região Nordeste, que ela morava lá e na adolescência veio para Brasília, né?
muito valorização da aparência e de posses, e o mito do amor romântico, machismo e patriarcalismo. O amor romântico é, eu preciso de alguém para ser feliz, eu preciso de um homem para ser feliz, e vou fazer tudo para ter uma relação amorosa. Mais ou menos isso, e tem outros mitos, né? Acadêmico, por outro lado, tinha muito bom desempenho, né? Porém, uma dificuldade na escolha profissional e pouca motivação para o trabalho, com o tempo certo para ser desligada. Ela trabalha no militarismo, então tem um tempo para você fica só um tempo. E ela ia porque tinha que ir. Ela escolheu a profissão porque a mãe falou que foi legal e tal, enfim, ela não tinha uma consciência das suas necessidades, dos seus desejos, do que era bom para ela, do que era importante, né? Tinha muitos colegas, uma facilidade muito grande de fazer amizades, porém com baixa confiança e baixo vínculo. Então, relacionamentos duradouros, com frequentes traição, se percebia dependente das relações amorosas, muito autocrítica em relação ao seu corpo, mas tinha boa resposta sexual. Então, isso daqui é bem comum, assim, né, no histórico desse. Então, os eventos históricos, né? Então, em termos comportamentais, a gente pode falar o seguinte, que existia aí uma história de respostas de irritação, quer dizer, uma criança super chorona, privação de atenção por parte da mãe, atenção exclusiva para o irmão, pouca orientação por parte dos pais. Então, ela disse assim, a questão sexual, a questão do corpo, de tudo, ela sentia aquela coisa assim esquisita, ninguém conversava, ninguém dialogava em casa, né? Então, a pessoa fica completamente ali ao léu. E mais, ela não tem a validação do que ela é. Lembra que a gente fala de validação na FAP? Para isso, para você ser uma pessoa capaz de ter intimidade com outro, você precisa ser validado primeiro, para poder entrar na vulnerabilidade, para poder, na relação íntima, você se sentir vulnerável, mas conseguir confiar no outro, né? Privação financeira, habilidade. Agora, quais são os pontos positivos dela? Muita habilidade artística e um bom repertório para descrição de eventos. Então, ela escreve muito bem, ela fala muito bem, ela é muito engraçada, cara. Eu morria de rir na sessão, assim, porque o jeito que ela falava, sabe? Até quando ela falava dos sofrimentos, eu morria de rir, eu tinha que me controlar. Falei, desculpa, porque é muito engraçado você falando, né? Então, assim, uma pessoa com muita energia, sabe? Persistente, ia atrás, guerreira, apesar de não saber o que queria, mas ia, sabe? Então, gente, foi muito bom. Isso ajudou bastante. Então, o que gerou isso daqui, esse histórico? Baixa probabilidade de acesso a reforçadores primários, por quê? Uma alta sensibilidade de reforço generalizado. Às vezes, o pai só dizia, ó, faça isso, faça aquilo. Isso aqui você não pode fazer, não explicava por quê. Teve um evento, assim, que foi muito, muito determinante, assim, na vida social dela, foi quando ela tinha mais ou menos uns 10, 12 anos, e ela gostava muito de brincar na rua, né, assim, andar de bicicleta, ficava com os meninos e tal, e o pai puxou ela pelos cabelos no meio das crianças, né, então ela nunca mais saiu de casa. Gente, olha que evento determinante, né, de alta punição, de vergonha. Como que a pessoa fica? Ela fica bem, feliz? Não. Então, é um vazio, né? Ali. Então, o que resta para a pessoa? Seguir regras. Né? Então, à medida que eu sou boazinha ali, fico quietinha, ótimo, as pessoas gostam de mim, eu recebo reforço. Por outro lado, então, você tem uma baixa concentração de estímulos reforçadores positivos reais, aquilo ali que deixa a pessoa feliz, sabe? Com aquela energia, vou levantar, vou para academia, vou trabalhar, eu amo a vida. Não existia isso, gente, nela. Ela levantava já assim, tem que trabalhar, não conseguia ir para academia, não conseguia fazer nada. A única coisa que ela tinha era esse namorado, né, que favorecia. Operações estabelecedoras de privação e aversão constantes. Então, esse era o quadro dela. Então, baixo nível de autoconhecimento funcional e inflexibilidade psicológica. O que é funcional? Ela se conhecia. Ela, eu sou isso, eu faço aquilo, aconteceu isso. Ela contou várias coisas, mas ela não conseguia ainda, como muitos clientes que entram na sessão, fazer as relações, né? Que aquele comportamento é fruto das consequências, é fruto daquele histórico X, é fruto das relações familiares,
de uma forma, vamos dizer assim, sem julgamento, né? De uma forma mais, vamos dizer assim, ampla, inclusive. Uma esquiva experiencial, no sentido de que ela não queria pensar naquilo, ela tentava de todo jeito não pensar naquilo, não controlar o namorado, mas o tempo todo ela controlava. Luta constante, impulsividade e inércia. As duas coisas são muito semelhantes. Parecem opostas, mas à medida em que a pessoa não tem outro repertório, ela acaba se concentrando em alguma coisa. Então, comprar demais, comer demais, ao mesmo tempo aquela inércia. Ela não consegue fazer outra coisa na vida, ela não consegue pensar no futuro, né? Ela ia ser desligada e ela estava ali, confortavelmente sentadinha no lugar dela, esperando as coisas acontecerem. E a pessoa realmente se sente o quê? Congelada na vida. O eu conceitual, ou seja, eu sou assim, eu sou ruim, eu sou doida, eu sou irritada, eu sou chorona, eu sou isso, eu sou aquilo. Ações relacionadas à falta de clareza de valores. O que você quer? Não sei. O que você gosta? Muito menos. Referenciamento a um passado ruim e falta de esperança no futuro. Aí, análises moleculares, né? Como é que era feito? Então, ele tirava foto com mulheres, ela cobrava, aí ele ia lá, tirava foto. Aí voltava de novo. Saía para as festas sozinho, ele ligava, ele desliga o telefone. Iniciava amizades com mulheres, sei lá, Facebook, nas coisas que ele fazia. Aí ela ia terminar o namoro, aí ele pedia desculpa, pedia para voltar. Uma coisa interessante aqui é que a mãe dela fortalece muito essa relação. Sabe, assim, ela diz, ele é o homem da vida dela. Então, ela coloca ele dentro de casa, nunca criticou o comportamento dele, acha que a culpa praticamente é dela, sabe? Então, é algo que é muito forte. Outra coisa, ele trabalhava junto com ela. Então, gente, como é que você se afasta? Como é que você faz uma extinção comportamental, a pessoa vendo todo dia? Muito complicado, muito mesmo, né? Existem outras análises que a gente pode fazer. Aliás, teve uma vez que ela viu o notebook, as fotos da namorada dele lá no notebook, ela quebrou o notebook. E certa vez eles estavam numa festa, ela tinha bebido muito, viu ele lá olhando para a menina, e ela baixou o cacete na menina, cara. Ela quase foi para a delegacia. Ela ficou toda machucada. E ela é desse tamanho, menor que eu. Como é que eu fiz, assim? O que eu fiz que eu achei que foi interessante, assim, que eu comecei com essa hipótese de que primeiro eu precisava entender o repertório total dela e construir um novo repertório, sabe? Para que ela pudesse escolher melhor, vivenciar melhor a vida dela, ter outras oportunidades de outros reforços. Tanto é que ela vinha assim, eu terminei, eu fiquei, eu não falava, eu não dizia, voltou de novo com essa história aí, não. Eu falava, não me importa se você terminou ou eu quero saber de você. Eu quero que você desenvolva um novo repertório, seja uma nova mulher. Se você vai ficar com ele ou não, não sei. O importante é você ser uma nova pessoa. Então, eu pedi para ela preencher um questionário que eu criei ali, juntando várias coisas, para que ela pudesse aumentar essa consciência, né? Fiz a entrevista com a genitora e com o namorado, umas sessões. Então, ela falava claramente, não, ele é maravilhoso, tem que ficar com ela. Então, cara, como é que a consequência dessa? Você se livra disso? E ele realmente muito inconsciente do que fazia, sabe? Mas muito assim, ele colocava a responsabilidade todinha nela. Sabe o que a pessoa não pensasse? Não, não. Ele se achava o máximo, sabe? Então, realmente complicado. Oi? E aqui, gente, não sei se vocês já viram no anexo da FAP, daquele livro da FAP, chamado Retrato da Vida, em que é um questionário que o Kohlenberg sugere que você apresente aos clientes, né? Era 10 anos mais novo que ela. Eu esqueci de falar. E ela tinha o histórico de estar sempre com pessoas muito jovens, assim, sabe? E aqui você tem vários, pede para o cliente assinalar, né? Não vou me deter muito, se alguém quiser depois. Aqui é são perguntas que você faz, aqui é da TMA já, né? Para a pessoa assinalar aqui as características,
identificar como é que as pessoas pensam sobre você, o que existe de pior e melhor em você, o que você mais ouvia ou ouve a seu respeito. Então, isso aqui vai aumentando o autoconhecimento, né? Os sentimentos mais frequentes, né? Aqui está nessa comunicação oral do Marçal. E o resultado? Bem, eu pedi para ela fazer a pizza da vida. Vocês conhecem fazer aquelas areazinhas? Gente, era interessante que ela, bem equilibrada, né? E aqui, por incrível que pareça, olha só, vocês lembram do caso, tristeza, solidão, ela deu nota 8 para a maioria, o que ela deu nota 10 para flexibilidade psicológica, momento presente e expressão autêntica. Eu acho que ela entende isso daqui muito como essa coisa dela falar o que ela quisesse, né? Mas necessariamente não. Momento presente pela intensidade dela, né? E ela achava que precisava, assim, melhorar, que estava num 6, disciplina, amor, intimidade, coragem, vida espiritual, atividades prazerosas, encarar problemas como oportunidades. O resto foi 8. Então, assim, e mesmo a satisfação da vida, quer dizer, foi um nível até bom, né? De duas, uma. Ou ela realmente não tinha o contato com as suas necessidades mesmo, ou ela estava tentando me agradar. No início. No início. Pode ser. Pode ser, pode ser. E o que acontece? No início, ela me admirava muito, né? Ela dizia que me admirava. Eu sentia que ela se via até mais inferior a mim, menos. Assim como ela se via provavelmente na vida dela, né? Ela não discordava, ela achava tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Então, tudo que eu fazia. E foi interessante que ao longo das sessões, vocês vão ver, ela começou a discordar de mim, eu amei, né? E foi maravilhoso isso. E ela começou a se admirar, foi o mais importante, né? O que ela pensava sobre si? Prestativo, carinhoso, compreensiva, aí eu não sei, né? Persistente, ciumenta, autoritária, impulsiva, agressiva, queixosa, controladora, brava. O que passava sobre ela? As pessoas pensavam, brava, exigente, impaciente, com o tempo ela muda essa percepção, né? E ela também era doida, valente, bruta e engraçada. E em termos de padrão molar, de análise molar, então eu identifiquei 3 padrões, podem ter outros, né, mas que os principais foram esses. Na família, principalmente nesses contextos, né, família e relações amorosas, né, ela consegue, com esse ciúme, ela consegue controlar a curto prazo a resposta das pessoas. Mas, a longo prazo, ela promove o afastamento das pessoas. E aumenta as respostas de vigilância, ou seja, ela não cuida da vida dela, fica cuidando da vida do outro, né? E aí a gente vê as consequências. A agressividade, ela consegue o que ela quer, mas ela é, ao longo prazo, criticada intensamente. Então, o próprio conceito sobre ela vai sendo minado, ela também vai vendo que o que ela faz não está legal, né? E a pessoa não fica bem quando isso acontece. A inércia, principalmente no trabalho e vida profissional, de certa forma, ela evitava críticas, eu vejo que no futuro ela tem esse medo de ser criticada. Acesso restrito a outros reforçadores, ou seja, de ela não conseguir coisas bem melhores para a vida dela. E aí, como é que foram as intervenções? Foram 90 sessões. Em 2016, é porque ela teve umas quebras, né, umas saídas. 10 sessões em 2016, né, que a principal queixa era tentar mudar a relação, tentar mudar o namorado. Em 2017, foram 48 sessões, e aí a gente já vai ampliando o autoconhecimento, e ela percebe que é o desamparo criativo, que é um efeito da ACT, né? Em que ela vê, cara, eu só estou controlando ele, tentando controlar, mas nada acontece, ele não vai mudar nunca. Eu é que tenho que mudar. E em 2018, 30 sessões, em que eu consegui o quê? A autorresponsabilização e o compromisso com a mudança. Que ela realmente começou a fazer as mudanças profundas na vida dela. E agora, em 2019, foram 2 sessões, e aqui a gente tem resultados alcançados excelentes, né? E o que ela quer daqui para frente é a formação de vínculos, né? Melhorar as relações interpessoais. Isso a gente vai trabalhar ainda um pouco, né? Mas bem mais fácil agora, né, gente? Tranquilo, agora nada de braçada.
A relação terapêutica, ela concordava tudo com o que a terapeuta dizia, né? Tinha imensa admiração, intensa admiração, faltas frequentes sem justificativa, ela ainda reclamava do preço. E aí, quando eu cobrava que ela tinha faltado, ela achava ruim. Com o tempo, com essa autorresponsabilização e tudo, ela passava do horário, ela faltava, quando ela passava do horário, ela me pagava mais, falava, Mara, eu tenho que te pagar a sessão que eu faltei. Então, isso foi um bom sinal, né? Demonstração de autonomia e independência em relação às sessões da terapia. Uma coisa que o Marçal fala naquele texto é assim, é muito importante você preparar o cliente para o que ele vai passar. O desconforto de se ver, de se olhar. Isso foi muito importante, que eu, antes de apresentar esses documentos para ela, falou, olha, e ela fugindo, ela se esquivando e tal, e até que um dia cheguei, sentei com ela e bati a real. Falei, o seguinte, se você fizer nananana, vai acontecer isso. Ou você enfrenta e muda, você já tem essa consciência, ou então vai ficar muito difícil você mudar. Você topa isso? Você topa realmente fazer esse processo? Sim. Vai doer. Não, Mara, vai doer. Mas tudo bem, você vai chegar lá do outro lado. Se você for trabalhar sério, a gente trabalhando aqui, pode confiar que a coisa vai acontecer, né? Então, isso foi importante, porque lá nas sessões, eu falei assim, Mara, nossa, bem que você avisou que ia ser difícil, né? Porque ela também, geralmente, a pessoa que está assim, ou que tem esse repertório, às vezes é muito imatura, então ela não entende, ela não consegue lidar com as frustrações. Para ela, tudo tem que ser do jeito dela. Então, na medida que a terapia vai gerar um desconforto, que ela não ouve coisas que não queria, fala coisas que não devia, né? Então, a pessoa vai ficando querendo se esquivar, vai sofrendo, e ela foi entendendo esse processo. Então, é muito importante que isso seja dito ao cliente, tá? Como diz, terapia é ruim, e é bom e é ruim, né? Então, havia muita presença de emoções intensas por parte da cliente e se mostrava sensível às intervenções. Na ACT, isso é muito importante, gente. Falta de emoção na sessão é sinal de que não está tendo resultado. Se isso for constante. Tem que haver respostas emocionais ali, que é ali que você trabalha. É ali que você pega a coisa, tá? E outra coisa, ela começou a se interessar por trabalho de coaching. Então, ela fez um trabalho de coaching muito legal, isso ajudou bastante, né? Em grupo. Então, assim, foi metade do caminho andado, né? Então, foi muito bom isso daí. E ela trazia os resultados para mim, foi bem legal. Apesar de ela dizer que a menina era psicanalista, mas enfim. Apesar não, gente, desculpa, olha só. Gafe. Mesmo ela... Bem, qual foi a primeira intervenção que eu fiz? Que assim, foram várias intervenções, mas essas são as assim que não teve aquele efeito, que a partir daquele momento a pessoa realmente tem uma mudança mais ampla do repertório, ela sente mesmo na pele ali. Primeiro, depois que a gente aplicou aqueles questionários, aí foram 3 sessões a gente discutindo cada item, e eu anotando, e devolvendo, e construindo com ela e tal. Teve uma sessão que eu falei que ela, eu não sei o que eu gosto, eu não sei quem sou eu falei, então vamos aqui no espelho. E foram intervenções, gente, que às vezes eu nem pensava em fazer, eu não planejei. Foi na hora. Por quê? Porque você tem que estar sensível às contingências ali, ó, na sessão. Com o cliente, às vezes você pode planejar uma intervenção assim, mais metafórica, mas às vezes não dá certo, tem que ser lá na hora, você sentir isso, é a hora que você percebe que agora é a hora, pum, faz. Sem medo, com coragem, vai lá, né? Então, eu pedi para ela ficar em frente ao espelho e perguntei, quem você vê? O que você vê? Como se sente ao se ver? Gente, isso aqui foi tão forte, tá? Eu fiquei com pena dela. Então, forte ansiedade, respostas de ansiedade e angústia. E o que ela chegou à conclusão? Não sei quem sou eu. Então, olha só, ela cai naquele desamparo criativo, naquela desesperança. Então, tem muita coisa a se fazer. Então, foi bem interessante. Ela saiu, assim, paralisada da sessão. Nosso corpo, nosso céu, nosso inferno. O que isso significa? Sempre, quase sempre, em ACT, quem fez ACT aqui vai fazer, sabe que eu faço uns exercícios experienciais em sala de aula. Então, o primeiro exercício experiencial que eu faço com os clientes é esse, se auto-observar. Quero que você fique em pé aqui, quero que você me diga como é que você anda, como é que você respira, quais são os seus movimentos.
Como é que é seu corpo? O que você sente nele? Ele é seu céu ou seu inferno? Na medida em que a única coisa que a gente tem é o nosso corpo. Não é? Então, se você não se conhecer, não entender quais são as reações dele, e ele entendendo como produto das contingências, o jeito de caminhar, gente, é um jeito que você aprende por meio das contingências. Né? Uma japonesa anda, talvez, as geishas, sei lá, ou as mais conservadoras andam com as pernas mais fechadas, uma indiana, diferente de uma americana, de uma brasileira, né? Então, a mulher, sei lá, pode andar mais solta, assim, né? Pode andar rebolando, sei lá. Então, isso daqui é muito importante que você faça com o cliente. O que ele sente, como é que é o corpo dele. Isso vai indicar muitas contingências. Ao final, eu também fiz uma metáfora, entendendo assim, entenda seu corpo como um mastro e a bandeira. A bandeira, ela balança, mas o mastro continua ali. Como é que está o seu eixo? Vamos dizer assim, você é tão fraco que qualquer vento você vem e te derruba, o que vai fazer você ficar no eixo? Ou seja, independente de uma crítica, de uma perda, de ver seu namorado com outra mulher, o que você vai fazer? Você vai se desestabilizar? Vai perder o prumo? Vai perder o eixo? Não para poder favorecer o outro, mas para se favorecer, para se preservar, para se proteger das relações, para saber a hora que você tem que atuar, a hora que você precisa agir, sem se perder na vida. Né? A bandeira balança, mas o maço continua ali. E a vida é assim, porque você vai ter como prever os maus ventos? Não, você não tem como controlar o vento. Mas você tem como fazer uma casa bem segura para que ela não caia. Então, a sua casa é seu corpo, né? Vamos dizer assim, seu corpo é sua casa. E aí ela chegou à seguinte conclusão: eu preciso ser mais independente da opinião dos outros e olhar para mim. E, assim, interessante que ela emitia tatos muito puros, que eu percebi, sabe? Ela, nessa hora da terapia, ela era muito ela. Então, assim, isso facilitou a modelagem, né? Porque quando você não tem, acaba que você não sabe se aquilo ali é um tato puro ou se é um mando, né? E ela era muito autêntica, então isso ajudou muito no processo dela. Qual minha posição no mundo? Eu e minha família. Esse daqui é porque ela não tem esse comportamento de irritação, e ela se dizia às vezes meio mimada, ela queria as coisas do jeito dela, então ela queria que a família dela fosse aquela família idealizada, que as pessoas se abraçassem, que as pessoas se considerassem, que o pai dela desse atenção, que o pai dela virasse um homem de verdade, ou a mãe dela se separasse dele. Então ela ficava controlando todo mundo. As pessoas eram desorganizadas, ela queria tudo organizado, então ela ficava naquele inferno. Chegou lá pelas tantas, ela foi percebendo que aquilo ali não tinha muito, sabe, o que fazer, ela vai mudar um monte de gente. A gente não consegue nem mudar, às vezes, a gente, imagine outras pessoas. Então eu pedi para que ela eu falei assim, então tá, então você se sente mimada, você acha que você é mimada, então. Senta desse lado, que ela estava nesse lado, senta desse lado e me mostra como é que essa sua criança aí que é mimada. Que você diz que é birrenta, que é chata. Aí ela demonstrou até com o corpo assim, sabe? Batendo assim a mão, assim, né? Como é que você se sente assim? Quem é essa pessoa? Agora, eu quero que você, então, aí a gente foi lá conversando, me mostre como é que seria o seu eu adulto. Como é que seria você como adulta? Senta desse lado aqui do sofá e me mostra. Aí ela foi descrevendo. Então, uma pessoa mais ponderada, uma pessoa que pensa, uma pessoa que não fica tentando agradar os outros, que não fica querendo obrigar que as pessoas façam o que ela quer, tentando controlar as pessoas o tempo todo, né? O namorado, enfim. Então, preciso parar de espernear e chorar para conseguir o que eu quero. Muito bom isso daqui, foi bem interessante. E a última intervenção foi a mais intensa, gente, tadinha. Ela faltou outra sessão, ela passou uma semana com vômito e dor de estômago, depois dessa sessão. O que eu fiz? Isso eu até mostro em ACT, né? Ela estava se sentindo muito assim, confortável naquela posição. Daqui a 7 anos ela não tem emprego. E ela vinha, mas eu procrastino, mas eu isso, mas eu não sei o quê. Eu falei, então tá. Vamos aqui, levanta e vamos fazer sua linha do tempo para o futuro.
Então, eu quero que você levante e cada passo que você der vai ser um ano da sua vida para o futuro. Ok? Ok. Mas primeiro você vai. Você, fulana, atual, quem é você? Ah, eu tenho tantos anos, eu sinto isso. Então, em 2020 você vai estar como? Não. 2021 tá como? E ela foi falando. À medida que ela foi falando, ela falou assim, Mara, para. Pelo amor de Deus, não tô aguentando. Não, você vai continuar. Vamos. E aí ela entrou num estado de ansiedade muito forte, gente. Porque ela viu que ela não ia ter nada no futuro. Que ela estava completamente sem nada. Sem emprego, sem namorado, sem ninguém, sem felicidade, né? E aí foram aquela sensação intensa de ansiedade. Aí eu pedi para que ela virasse e dissesse para aquela atual, aí eu fiz o papel dela, né? O que ela tinha que fazer. O que você vai falar para ela? O que ela tem que fazer? Qual é a mensagem que você vai passar para ela? Aí ela falou: você tem que crescer. Você tem que levantar e fazer o que você tem que fazer. Então, foi muito intensa. Então, ela, no final, foi fundamental para que ela bloqueasse a esquiva, né, e de suas responsabilidades, e assumisse sua direção de vida e compromisso com a ação. Lembra lá da ACT, compromisso com a ação, com a mudança? Então, isso daqui foi uma das intervenções mais belas que eu já fiz, mais interessantes, mais bonitas e mais eficazes. E no caso dela foi fundamental. Sem isso, ela talvez não teria chegado a isso, né? Quais foram os resultados? Ixi, um minuto já. Responsabilidade e direção de vida. Lembra da inércia dela, de estar ali procrastinando? Ela começou a estabelecer meta. Extinção de respostas de aproximação e controle em relação ao namorado. Aumento de respostas de aproximação com outros homens e respostas de satisfação. Então, ela começou a sair, ficar com outras pessoas, né? Discriminação entre relações satisfatórias e insatisfatórias, ou seja, ela sabia agora, esse cara aqui é igualzinho ao outro. Isso aqui não resolver nada. Esse aqui, não, esse aqui pode ser. Então, ela ficou assim, sabe, escolhendo todos. Aceitação e tolerância de sentimentos de privação e assim melhor autocontrole, ou seja, ela conseguia passar dias sem estar perto de um homem ou do próprio ex, porque o ex ficava ali, né, às vezes. Ela conseguia, às vezes, sair até com o ex, mas sem mais sentir ciúme, que ela não se desvinculou ainda dele, mas aí ele agora é que sente ciúme dela. E agora é que ele está querendo que ela fique controlando o comportamento dela. Escolha e direção de vida com base nas contingências a médio e longo prazo, ou seja, não mais o que ela deve fazer, mas o que ela quer fazer, o que ela precisa fazer, o que é importante para ela. Equilíbrio entre condições de saciação, aversividade e privação. Gente, o tempo todo, a gente sente sede, aí toma água, aí quer ir para o banheiro, aí vai para o banheiro. Come, sente fome, não é? Fica com raiva de alguém, fica triste, fica feliz, o tempo todo. Esse equilíbrio aqui é que vai ser interessante na sua vida. Quanto que isso daqui está na sua vida. Se você tem aversividade mais ou privação, fica complicado, então tem que ter saciação. Né? E ela conseguiu tudo isso. Aceitação da sensação de indiferença em relação ao contexto familiar e de não ter uma família idealizada, isso foi muito importante. Gente, a família deles, a família dela, ela é a possível, que ela pode ter, né? Clareza da função do ex-namorado na sua vida, embora continue em contato, em razão de ele não querer romper, que vai ser algo a ser trabalhado no futuro, né? Mas ele não controla mais tanto a vida dela. Ele apresenta agora ciúmes com ela. Ela decidiu morar só, ainda não conseguiu. Conseguiu ficar sozinha por 2 meses. Fez uma viagem sozinha. Iniciou, estava finalizando o curso de pós, né? Definiu metas para todas as áreas da vida e conseguiu executá-las. Está no segundo mapa de sonhos, porque lá no coach tem, né? Então ela, Mara, agora eu já fiz o segundo, porque aquele lá eu já realizei tudo. Falei, tá bom. E com a palavra cliente, né? O que ela disse, né? Isso foi a última sessão agora, foi sexta-feira, foi ontem, né? Foi, gente, que coisa incrível. Viajei sozinha e foi maravilhoso. Toda aquela carência que eu sentia não tem mais sentido, não dependo do amor para ser feliz. Apesar de tudo, passei uns dias na casa do meu ex.
Então, decidi analisar por que estava fazendo aquilo. Decidi que não viria à terapia antes de saber disso. Senão ficaria o resto da vida aqui, ou seja, na terapia, né? Quando estamos felizes, nós exalamos isso para os outros. A vida é maravilhosa, quero estar atenta às coisas boas da vida. E assim que termina o caso, né, ela realmente se livrando da escravidão, né, dessas contingências que ela viveu, né, como resultado, e ela tem quase 40 anos, né, gente? Então, assim, é uma mudança, assim, realmente fantástica. A ACT, ela diz o seguinte, você precisa transmutar as contingências. Há uma mudança, você tem que, na verdade, transcender as contingências. Ou seja, mudar o repertório quase que total do indivíduo, né? E isso é bem possível, tá? É um caso maravilhoso que eu realmente vale a pena ser psicóloga, só de ver uma pessoa. Só esse caso já me faz feliz, tá? Aqui estão as referências, né? Aqui está meu contato, se alguém quiser tirar alguma dúvida e tudo, mandar um e-mail, tá bom? Gente, muito obrigada, desculpa aí ter ultrapassado mais do que deveria, tá? E é isso aí.